Muito bom dia a todos. Mais uma lição começando aí no canal da Primeira Igreja Batista na Praia de Ramos. Obrigado por você estar sintonizado nesse canal. Deus abençoe você e toda a sua família, tá? Estamos aí fechando mais um mês, 25 de abril, terminando os domingos de cada mês. Esse é o quarto domingo, quarta lição. Como segue aí, você tem acompanhado nessa mais nova história bíblica, baseando-se em Mateus. Mateus agora, tá? O Evangelho do Reino dos Céus. Lição 4. Vamos fazer uma oração nesse instante. Deus, abençoe a todos quantos estão meditando na Tua Palavra. Permita que o conhecimento chegue até nós e não se esvaie, que não acabe, que não pare. No nome de Cristo Jesus, abençoe o Teu povo, dentro e fora do estabelecimento. No nome de Cristo Jesus, a todos quantos estão sintonizados, sejam ricamente abençoado pelo Senhor, edificado pelo Senhor. No nome de Jesus eu te oro, te agradeço. Amém. Os sinais operados por Jesus. Mateus 8 e 9 são um texto bíblico, os dois textos bíblicos com seus versículos que baseiam a quarta lição. Mateus 8, versículo 26 e 27 é o texto áureo, os dois versículos que a gente vai ler nesse instante. Mateus capítulo 8, versículo 26 e 27 diz assim: Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. 27. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Mateus 8, versículo 26 e 27. Na parte da introdução. A manifestação do poder de Deus acontece na vida de todo aquele que crê. Todos aqueles que creem, mediante a sua compaixão e misericórdia, nos eventos da natureza sobre os demônios e influências malignas, para curar enfermidades físicas e espirituais, e sobre a morte. Deus sempre manifesta o seu poder porque é um Deus de amor e de imensa bondade, como podemos ver no hino 32 do Inário para o Culto Cristão, traduzido por Salomão Gisborg. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com alegria bem alto aclamai, com coração transbordante de graça. Seu grande amor, todos juntos louvai. No céu, na terra, que maravilha, vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas, é sempre a maior. Essa é a introdução da quarta lição, os sinais operados por Jesus. Página 28 agora. Comentando o texto bíblico. Mateus 8, versículo 1 até o 13. O Senhor Jesus manifesta o seu poder na vida de todo aquele que crê nele. Todos aqueles que creem nele. Esta narrativa inicia-se com dois milagres extraordinários. A cura de um leproso e do servo centurião. As duas tornam-se significativas pela fé determinante dos que clamam pela cura. O leproso se ajoelha e clama ao Senhor Jesus dizendo: Se quiseres, pode purificar-me. Esta fé demonstrada é constituída de um certo conhecimento a respeito de Jesus e do poder que há nele. A resposta e o gesto de Jesus não são nada convencionais, pois Jesus estende a mão sobre o leproso, algo reprovável diante da lei, e responde: Quero ser purificado. A vontade de Deus aqui é determinante para a sua plena restauração. Jesus demonstra a sua bondade e sua intenção em restaurar o homem e purificá-lo. O poder
e a santidade que há em Jesus é tão expressivo e inimaginável que ele toca no leproso e o purifica sem muito esforço exegético. Percebemos claramente que o leproso representa o homem pecador que precisa ser purificado por Jesus. O Deus Filho nos purifica de todo o pecado. O pedido do centurião pela cura do seu servo demonstra uma fé tão expressiva que causou a admiração em Jesus, que diz não ter encontrado ninguém em todo Israel com tanta fé, com tamanha fé. O servo desse centurião fora alvo da compaixão do seu senhor. A atitude desse estrangeiro demonstra a compaixão que o Senhor Deus tem por nós. O clímax comprobatório da sua fé concentra-se em duas citações. A primeira, que em sua casa, por mais abastada que fosse, em se tratando de um oficial, não era digna de receber o rei Jesus. A segunda é que o milagre teria o êxito de Jesus apenas dissesse uma palavra. Dize apenas uma palavra. Não havia nenhuma sombra de dúvida para o centurião que Jesus era o Deus Filho, detentor de todo o poder e autoridade. Então a gente vê aí que duas situações onde Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo, opera mediante a fé, mediante a crença nele. O Senhor Jesus manifesta o seu poder mediante a sua compaixão e misericórdia. Mateus 8:14 até o 18 e capítulo 9, do versículo 36 até o 38. A manifestação de Deus e do seu poder acontece mediante a sua compaixão e misericórdia. A sogra de Pedro estava acamada com febre. Ora, a febre é uma reação do organismo em acionar os anticorpos para combater alguma infecção. A febre torna-se um alarme que algo vai bem, que algo não vai bem. A febre torna-se um alarme dizendo algo não vai bem. A febre se torna um alarme dizendo que algo não vai bem. Jesus estende a sua mão e opera a cura. Pressupõe-se que a cura não for apenas a baixa da temperatura, mas a infecção curada. Em primeira carta a João 1:19 lemos: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus não apenas perdoa os pecados mediante a confissão, mas os purifica também. Isto é, ele trata a infecção. A sogra de Pedro, os endemoniados e os demais enfermos foram alvo da misericórdia de Deus. A palavra misericórdia é a junção de duas palavras em latim: miseratio, compaixão, e cordis, coração. Assim pode-se entender literalmente misericórdia como coração compadecido. O texto diz exatamente isso. Vendo as multidões, compadeceu-se delas. Nada do que recebemos de Deus é dado por méritos, mas por sua terna misericórdia. Jesus compadece daquela multidão especificamente porque estavam atribuladas, abatidas e como ovelhas que não tinham pastor. Da mesma forma deve ser a nossa percepção da sociedade em nosso tempo. O olhar meramente humano nos faz enxergar na multidão a maldade, ódio,
sentimento de vingança e perversidades de todos os tipos. Mas se olharmos com os olhos de Jesus, veremos a maldade sim e outras perversidades, mas também compadeceremos dos homens, teremos compaixão deles e clamaremos a Deus para que tenha misericórdia deles. A colheita é muito grande, mas são poucos os trabalhadores. Devemos orar como Jesus orientou seus discípulos. Rogai ao Senhor da colheita que mande mais trabalhadores. Não são poucas as igrejas que promovem cultos que tratam temas sobre a necessidade de obreiros e a chamada ao ministério, enviando homens e mulheres para o seminário todos os anos. Muitos pastores e missionários testemunham que, a partir de um culto público, foram chamados por Deus para o ministério. Esta é também uma obra do poder de Deus mediante a sua compaixão e misericórdia. Próximo tópico, página 29. O Senhor Jesus manifesta o seu poder sobre a natureza criada a fim de preservar os homens e conceder-lhes paz. Mateus 8, versículo 24 a 27. A manifestação do poder do Senhor Jesus não se restringe a pessoas, mas à natureza também. O objetivo é preservar as pessoas dando-lhes paz. Jesus é Senhor e sustentador de toda obra criada. Colossenses 1, 16 e 17. Nele subsistem todas as coisas e nada lhe foge ao controle. Não haveria necessidade de sua intervenção se não fosse uma tão grande tempestade. As tempestades são inevitáveis. Elas fazem parte da natureza criada e geralmente elas ameaçam os homens porque não há meio de detê-las. Não há nada que possamos fazer. É possível que muitos de nós estejamos passando por tempestades físicas, emocionais ou espirituais. E a atitude correta seja confiar em Deus e em suas promessas, pois nada foge ao seu controle. Nessa narrativa percebemos nitidamente as duas naturezas em Jesus. Jesus demonstra ser plenamente homem, pois o cansaço era notório e dormia pesadamente, depois de um dia inteiro de trabalho, ensinando sobre o reino dos céus e curando os enfermos. No entanto, após o clamor dos discípulos, ele desperta e repreende os ventos e o mar. O clamor dos discípulos parece transferir a responsabilidade para Jesus, e isso é uma constante, pois os homens sempre responsabilizam Deus por toda contrariedade e infortúnio. Mas o Senhor Jesus ensina-lhes que, em vez de fé, tiveram medo. A confiança em Deus é fundamental e deve ser aperfeiçoada mediante a sua palavra. Essa fé mensurada justamente nas tempestades. Ok? Então, mais um tópico se passou. Começar um último, o derradeiro, para fechar aí a lição número 4. O Senhor manifesta o seu poder sobre os demônios e influências malignas. Mateus capítulo 8, versículo 28 até o 34. A influência das obras das trevas é registrada nas Escrituras Sagradas, desde o Éden. Alguém disse que se Deus abrisse os nossos olhos para a realidade da guerra espiritual existente, nós ficaríamos apavorados. A manifestação do poder do Senhor Jesus afetou de modo expressivo Satanás, seus demônios e os espíritos imundos. Desde a tentação de Jesus, vimos a sua vitória sobre os intentos de Satanás. É verdade que vivemos numa guerra espiritual e há muitos que não têm a devida noção do perigo que é relacionar-se ou brincar com as forças espirituais do maligno. Há ainda aqueles que cultuam os demônios e oferecem a eles sacrifícios em troca de pseudos
benefícios. Esses dois homens de Gadara, conforme a narração em Mateus, capítulo 8, versículo 28 a 34, muito provavelmente envolveram-se tanto com o maligno e ou com as obras das trevas que num dado momento foram tomados por demônios a ponto de perderem sua própria razão. Ok? Esse é o último tópico aí da lição número 4. Vamos entrar agora na lição em foco para tomar uma atitude. O Senhor Jesus manifesta o seu poder sobre a morte e sobre a cegueira espiritual. Mateus capítulo 9, versículo 18 até o 35. Quando nós mesmos ou algum membro da nossa família estamos ameaçados com o risco de morte, toda a nossa jactância vai embora. Quando estamos a ponto de perder a quem amamos, a nossa presunção cai por terra e por vezes até o nosso posicionamento dogmático. Não foi diferente com aquele chefe da sinagoga que tinha seu posicionamento religioso, mas que num dado momento sua filha enfermou-se a ponto de morrer. Nesta narração, percebemos um clamor não comum. Primeiro, porque o homem de tal posição se prostra diante de Jesus, reconhecendo diante de todos que Jesus é o Messias e detém todo o poder. Depois, porque seu clamor não era simplesmente para uma cura, mas para uma ressurreição, pois disse a Jesus: ela já está morta. Jesus o acompanha. Em seu trajeto, uma mulher hemorrágica há 12 anos é curada por apenas tocar em seu manto. Quando Jesus chega à casa onde estava a menina morta, ele diz que ela apenas estava dormindo. E em meio aos risos, Jesus ordena a retirada da multidão. Toma a menina pela mão e ela se levanta. Para Deus, não há limites. Ainda que não possamos enxergar a luz no fim do túnel, para Ele não existe o impossível. Portanto, não importa as circunstâncias mais contrárias que estejamos vivendo, Deus pode reverter todas as coisas. Esta é a lição em foco, tá? Para tomar uma atitude, o Senhor Jesus é seguido por dois cegos. Conforme a narração de Mateus, que em contínuo clamor dizem: tenham compaixão de nós, filho de Davi. Jesus perguntou-lhe o que eles queriam, mostrando que a cegueira física não era a situação mais preocupante, mas sim a cegueira espiritual. Eles disseram que queriam ver. Jesus então disse: seja feito conforme a vossa fé. E eles foram curados. O Senhor Jesus é a própria vida. João 14, versículo 6. Ele dá a vida e a tira, conforme a sua vontade. Ele dá a visão a quem a pede, conforme o seu querer. Jesus venceu a morte, e ainda que alguém ou algo esteja aos nossos olhos mortos, sem vida, ele faz viver e renascer outra vez. O meio para o milagre foi a fé, mas o objeto da fé deve ser Cristo. Somente desta forma a transformação será real, verdadeira. Ok? Tá aí então a lição número 4 da revista Atitude, que nós todos compreendamos que a nossa fé, a fé deve ser depositada em quem pode fazer os milagres acontecerem, tá? Que é, no nosso caso, Jesus Cristo. Deus abençoe você e no nome dele seja ricamente abençoado todos, não só você, mas toda a sua família. Oremos. Obrigado, Deus, por essa manhã de domingo, 25 de abril, já fechando os domingos aí de escolas bíblicas dentro da igreja.
não somente dentro da igreja, mas também fora da igreja, ao alcance daqueles que estão sintonizados no canal da Primeira Igreja Batista na internet. Em nome de Cristo Jesus, todos nós entendamos não só essas lições que já foram estudadas, mas todas as outras e principalmente a Tua Palavra. Que o nosso enriquecimento seja a Tua Palavra, que sejamos, ó Deus, cheios, preenchidos pela Tua Palavra, que a nossa fé seja depositada no Senhor e na força do Teu poder, daquilo que o Senhor pode fazer na nossa vida. Acreditamos somente no Senhor, todas as outras coisas serão acrescentadas. Muito obrigado pelos sinais que comprovam que o Senhor existe, os sinais que o Senhor está em todo lugar e vive e reina para todo sempre. Teu seja o reino e a glória e a majestade, não somente hoje, mas para todo sempre. No nome de Cristo Jesus eu te oro, te agradeço. Amém. Deus abençoe você e toda a sua casa. Se você precisa de um sinal operado por Jesus, você sabe já o caminho. Deus abençoe.